Olá, pessoal, bem-vindos à Fórmula da Produtividade Autônoma, que nada mais é do que a fórmula da produtividade para quem empreende sozinho, né? Para quem é um empreendedor autônomo, né? Tem gente que não consegue se denominar assim, mas é basicamente para isso. Quem tem seu próprio negócio, quem é autônomo, quem trabalha sozinho no seu próprio empreendimento. E eu fiz essa fórmula da produtividade autônoma baseado em mim e nas pessoas nas quais eu desenvolvi profissionalmente até aqui, até então. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Paz, eu sou coach que integra a carreira com qualidade de vida. E eu percebi que esses tópicos nos quais eu vou compartilhar aqui nesse conteúdo contigo é uma dificuldade meio que geral, assim. Então, por isso eu desenvolvi esse conteúdo para que tu tenha mais produtividade na hora que tu tenha que trabalhar, que tu tenha que fazer com que as tuas tarefas sejam completas, certo? Então, primeiro eu queria contar um pouco sobre por que eu estou aqui hoje, né? Um pouco da minha história, para quem não me conhece. Eu, desde pequena, acredito que eu tenho no sangue essa questão empreendedora, porque eu sempre fui muito revoltada com a escola. Eu nunca gostei muito da escola, nunca entendi por que a gente tinha que aprender aquelas coisas na escola. E eu lembro direitinho numa certa data em que a professora olhou para mim e eu gostava de ir para a escola para ficar, né, no fundão lá com a galera, bagunçando mesmo, para gerar a integração desde pequena. E, e a professora olhou para mim e falou: Tu não vai fazer, Débora, isso? Era uma professora de português, uma matéria que eu simplesmente sempre detestei, e isso me faz bastante falta hoje, né? Mas naquela época eu também não entendia muita coisa, eu era uma criança, mas não gostava. E eu falei para ela, na mesma maneira, eu não vou fazer isso, para que eu vou precisar disso na minha vida? Eu nunca vou precisar disso na minha vida. E ela falou para mim: Como que não? Como é que tu quer arranjar um emprego quando tu for mais velha? Naquele momento em que ela falou aquilo para mim, soou assim como ficou na minha prioridade eu nunca ter que arranjar um emprego. E eu devia ter uns 10 anos de idade. E eu já sabia que eu ia trabalhar para mim mesma a partir daquilo ali. Eu ia gerar um emprego, eu ia produzir alguma coisa na qual as pessoas realmente precisassem. Então, assim foi que eu cresci e realmente tive meu primeiro empreendimento com 15 anos na escola, que foi o empreendimento da chapinha, que não existia muita chapinha naquela época. E uma amiga minha, o pai dela ia para o Chuí, então trouxe uma chapinha para ela. Então a gente era as únicas pessoas que tinha chapinha no colégio e a gente começou a vender, né, a chapinha para a galera, né, transformar o cabelo do pessoal. E foi realmente um sucesso. Foi quase 2 anos aí que a gente trabalhou bastante, cresceu bastante a nossa história, mas depois começou a não fazer mais sentido, né? Quando a gente começou a crescer, mas a gente realmente teve sucesso nesse primeiro empreendimento. Depois eu comecei a trabalhar com moda, fiz vários cursos de moda e assim acabei me profissionalizando, né, nessa área. E fui depois morar no exterior e, claro, acabei trabalhando para muita gente, acabei em vários empregos, mas eu sempre empreendi para mim mesma, eu sempre tive alguma coisa paralela na qual era para mim, que eu gerava aquilo ali, que eu fazia aquilo ali acontecer. E eu acho que isso é uma mentalidade empreendedora. E essa mentalidade empreendedora pode ser utilizada até na nossa vida pessoal, e eu descobri isso muito tempo depois, quando eu fui fazer o coaching, que a nossa vida pessoal, na realidade, também é como se fosse um negócio, que a gente pode lidar com ela dessa forma para ter escolhas mais conscientes, mais assertivas até na nossa vida pessoal, né, de acordo com os nossos comportamentos ou com quem que a gente quer se relacionar, e o que a gente quer realmente, né, da vida, que no final das contas é geralmente paz, amor e, e esse equilíbrio interior, né? Então, isso eu descobri depois, porque eu já cheguei a ter 4 lojas na Nova Zelândia porque eu morei na Nova Zelândia quase 10 anos, de moda brasileira, mas eu percebia que sempre faltava alguma coisa, eu nunca estava satisfeita com os resultados, né? Porque eu nunca tinha olhado para dentro de mim mesma.
Eu nunca tinha feito uma conexão interna comigo mesma. E isso aconteceu quando eu comecei a caminhar sozinha lá na Nova Zelândia. Depois, eu acho que de uns 7 anos, eu resolvi olhar para a natureza que tinha em volta de mim. Então, para vocês perceberem como o que vale sempre é o que está dentro da gente. Porque imagina que eu morei num paraíso, na beira da praia, e não aproveitava aquilo. Então, para que eu tinha tudo aquilo? Né? Então, eu comecei a perceber que realmente está dentro da gente essa observação sobre o mundo, essa intenção que a gente tem sobre as coisas que a gente quer realizar. Então, foi caminhando que eu comecei a me conectar comigo mesma e perceber o que meu coração dizia sobre a vida. E aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo tudo errado. E aí eu tive que deixar tudo de lado por muito tempo. Tive que começar do zero, né? Acabei com um relacionamento de 12 anos e vendi todas as minhas lojas, percebi que não era nada daquilo que eu queria. E aí eu fui atrás do coaching para me ajudar nessa transição de vida, nessa mudança de vida. E aí acabei me apaixonando por esse método maravilhoso, essa ferramenta que faz com que a gente consiga transitar de um movimento para o outro na nossa vida de uma forma muito mais prática e muito mais assertiva, porque a gente, dentro do coaching, trabalha essa conexão interna. A gente faz perguntas para a gente mesmo que a gente nunca faria se não fosse esse estudo e essa ferramenta. Então, a gente acaba despertando um eu um interior muito grande, um potencial que a gente nunca imaginou que poderia ter dentro da gente. A gente acaba descobrindo com essa ferramenta maravilhosa. Então, eu resolvi me aprofundar nela, estudar mais sobre ela e poder trabalhar com ela na vida das outras pessoas e ajudar as outras pessoas assim como eu fui ajudada com essa própria ferramenta. Então, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu desenvolvi essa fórmula da produtividade autônoma para dividir aqui com vocês, certo? Espero que tu receba esse conteúdo de coração, que tu realmente cresça com isso que eu tenho aqui para dividir contigo e que tu tenha em mãos um papel e uma caneta para anotar os melhores insights, o que a tua intuição disser que para ti vai fazer diferença e que a gente se conecte dentro disso aqui, que a gente possa fazer o melhor da gente sempre, todos os dias, certo? Então, vamos lá. Essa é a fórmula da produtividade autônoma, na qual eu vou trabalhar com direcionamento, foco, comprometimento e motivação. Então, tá aí os pilares da fórmula, né? Que é o foco, o direcionamento, que eu reproduzi no GPS, comprometimento e a motivação. Primeiro, eu queria pedir para que tu esvaziasse teus potes, que tu deixasse tudo lá fora, que tu te conectasse com a tua intuição, com o teu coração nesse momento, deixasse os julgamentos de fora de todo esse conteúdo que eu vou compartilhar contigo, que foi bem estudado e trabalhado dentro de 3 anos, né, que eu venho trabalhando com isso, com produtividade para as pessoas e para mim mesma. Então, que tu deixe tudo lá fora, né, que tu faça aquela respiração bem profunda a partir de agora, e que tu anote se tu tiver algum tipo de questões que tu queira tirar as tuas dúvidas, alguma dúvida, tu anota aí, que no final desse conteúdo, porque pode ser que as dúvidas venham surgindo e depois, né, de acordo com o decorrer do conteúdo, a dúvida mesmo venha sendo desfeita pelo conteúdo no qual a gente vai trabalhar. Então, anota, vai anotando. Se no final tu ainda tiver essa dúvida, deixa nos comentários, né? Vai ser um prazer para mim tu tirar essas dúvidas, né? Compartilhar contigo esse conteúdo e essa nova fórmula para te produzir mais, certo? Então, agora a gente vai fazer um teste do foco. Viu como o nosso foco, ele tem um direcionamento e ele faz com que a gente mire, né, alguma coisa. Quando a gente está com uma atenção em certa coisa, ele desfoca do resto, né? Então, ele direciona o teu pensamento para um lugar só.
E isso é o que a gente chama de foco, que hoje em dia é o vilão desse tempo, né, do século XXI, porque hoje, com a quantidade de informação que a gente recebe do celular, das redes sociais, de todos os lugares possíveis e imagináveis, a gente está recebendo informação, então fica difícil da gente ter um foco só. Então, o nosso foco está sempre direcionando para vários lados, na realidade, né? O que falta é uma mira, né? É um direcionamento, e não o foco em si. O que falta é a gente manter o foco direcionado, a gente ter a persistência de manter o foco direcionado. Então, é aqui que a gente vai trabalhar o foco, né? Porque quando a gente está assim focado em uma coisa só, geralmente a gente não dá importância para o que tem em volta, né? Olha como esse moço está focado em alguma coisa. Então, esse que é o problema. O problema de tudo, da falta de foco, é a gente achar que a falta de foco é um problema. Esse é o maior problema, porque quando a gente dá o foco para o problema, a gente acaba não visualizando as soluções que a gente tem em volta. A gente sempre fica focando o que a gente não quer mais e acaba não tendo espaço, não mirando as soluções. Então, esse é o real problema da falta de foco. Tu achar que a falta de foco é um problema. Porque o que acontece? Tomei uma aguinha aqui. O nosso cérebro, ele é feito para nos proteger, para que a gente não tenha que gastar muita energia na hora de fazer escolha, né? Quando a gente está dirigindo, geralmente, para a gente não ter que dar atenção para todas as coisas, o nosso cérebro faz com que a gente sempre entre no piloto automático. Essa é a função dele, né? Fazer com que a gente economize energia na hora de fazer escolhas. Então, que a gente sempre esteja no piloto automático. Ele é mais ou menos um protetor da gente, como os nossos pais, que querem proteger a gente das coisas e acabam até nos atrapalhando. E assim funciona o nosso cérebro, porque ele acaba nos deixando numa... Qual que é a função dele? Nos levar para a zona de conforto, para que a gente para que a gente fique confortável fazendo tudo automaticamente. Assim, o que acontece quando a gente está nesse piloto automático, quando a gente está nessa zona de conforto? A gente não tem consciência das nossas escolhas, porque é para isso que o cérebro serve, né? Para nos deixar mais confortável, assim como nosso pai e nossa mãe, que quer nos proteger de sofrer, certo? Só que qual que é o problema nisso tudo? É quando a gente começa a direcionar o nosso foco na busca a gente começa a programar os nossos pensamentos de uma forma negativa, né? A gente programa nossos pensamentos buscando problemas ao invés de solução. Então, quando a gente foca nos problemas como, eu não sou capaz, eu não sou focado, eu não vou conseguir terminar, tudo que eu faço dá errado, não sou como as outras pessoas, as coisas nunca dão certo para mim, eu nunca tenho dinheiro para nada, a gente só está focando no problema, e a gente acaba não conseguindo enxergar a solução disso, porque o nosso foco, ele direciona para onde a gente está olhando, o nosso pensamento. Isso se torna um hábito, e esse hábito, ele é muito perigoso, porque ele faz com que tu sempre busque os problemas ao invés das soluções na tua vida. Qual que é a boa notícia aqui? É que a gente tem a gente tem a neuroplasticidade ou a plasticidade cerebral, que é o que faz com que a gente tenha a capacidade de mudar os nossos hábitos a todo momento. Então, tu pode mudar esse hábito a partir de agora, se tu quiser, certo? Porque a gente pode, para o resto da nossa vida, mudar os nossos hábitos. Só que tem uma questão, que, segundo estudos, um hábito demora de 21 a 70 dias para ser trocado. Lembra que o cérebro, ele quer facilitar a nossa vida, então todo novo hábito, ele demora esse tempo para ser gerado na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, e depois ele se torna fácil de novo, ele vai para o piloto automático de novo e ele vai para a zona de conforto de novo, mas a gente precisa desse tempo de treinamento para o cérebro, para fazer com que ele se modifique, e muitas vezes a gente não tem a persistência para fazer com que isso aconteça. Então esse é o problema todo. Então,
Se a gente tiver essa persistência de troca de hábito, de fazer com que o nosso hábito comece a procurar soluções e não problemas, comece a focar, né? Saia daquele foco dos problemas e comece a focar soluções, a nossa vida vai ser muito, 1000 vezes mais produtiva. Porque imagina que a gente tem alguma coisa para resolver, alguma coisa na qual a gente queira atingir, a gente queira, né, a gente tem um novo objetivo, só que o nosso foco só busca os problemas. Como é que a gente vai achar soluções nisso? Então, né, começar a habituar o nosso foco para soluções. Então, a gente precisa desse tempo de treinamento, a gente precisa exercitar o nosso cérebro para isso de uma forma boa, e para isso a gente precisa de práticas saudáveis, né? Que é uma boa alimentação, é a meditação, né? A gente precisa ter a observação do nosso foco e tudo isso. Então, como mudar o nosso foco? Então, eu trouxe aqui quatro dicas de como mudar o nosso hábito, né? E o nosso foco para um novo hábito. Então, assim, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que aprender a observar aonde está o nosso foco. Porque o que eu tinha falado antes? O nosso cérebro, ele tende a querer nos facilitar. Então, ele não quer que tu saiba onde ele está, ele quer que ele seja automático em ti. Então, tu tem que começar a observar para que lado tu direciona o teu foco. E depois que tu começa a observar, tu tem que aceitar ele. Tu não pode ficar, ai meu Deus, eu sou uma pessoa muito negativa, porque se tu quer trocar o teu foco de negativo a positivo, tu não pode também dar o foco para achar que tu é uma pessoa negativa. Então, sempre aceita ele. Aceita o teu foco, aceita para onde ele está direcionado, aceita que tu é uma pessoa negativa nesse momento e deixa esse foco ir. Não se define como aquilo ali, né? Pensa sempre, eu estou assim, mas posso mudar. Não pensa, eu sou assim, né? Porque quando a gente se define, eu sou assim, a gente tá fadado a morrer daquela forma, né? Como às vezes meu pai fala, eu sou assim, eu vou morrer muquirana. E assim eu vou ser para sempre. Então, com certeza, essa mentalidade ele não vai mudar, porque ele se definiu assim. Agora, quando tu começa a perceber que tu tá dessa forma, tu tem essa mobilidade de poder mudar. Como eu falei antes, o nosso cérebro tem essa capacidade. Então, todo momento, para o resto da nossa vida, quando a gente tiver 80, 90 anos, não importa, a gente pode mudar. Então, saiba do poder que a gente tem sempre no agora, porque é no agora que a gente vive, é agora que a gente pode mudar todos os nossos hábitos. Ah, Débora, mas eu não consigo ter foco. Quando me dou conta, já estou no Facebook por mais de 1 hora. Pois é, isso já é mais um fator, né? Que se tu veio aqui falar que essa é a questão do teu foco, isso é mais um fator no qual tu tá levando o teu foco para o lado errado, tu tá direcionando o teu foco para o lado errado, porque tu já tá focando no eu não consigo ter foco. Então, o que a gente precisa fazer para ter mais foco, né? Principalmente porque hoje com as redes sociais, às vezes as nossas tarefas são muito mais chatas do que a questão de tu ficar ali prestando atenção na vida dos outros, né? Então, o que tu precisa fazer para ter mais foco, né? Então, focar, né? Dar um passo para trás, de novo, e perceber coisas que tu poderia fazer para ter mais foco, e não focar na tua falta de foco, certo? Então, aqui eu tenho 4 dicas nas quais eu quero fazer um desafio com vocês, tá? Primeiro, a primeira dica é criar um espaço organizado, totalmente voltado para o teu trabalho, tá? Onde depois de um tempo de uso, né, esse local, o teu cérebro entende que quando tu tá ali é apenas para trabalhar. Então, divide em um lugarzinho para que tu tenha só para trabalhar nesse momento, né? Esse local tu sabe que é só para trabalhar. Eu até tive uma outra dica de um coach que eu sigo, que ele fala que as abas do computador, né? Porque hoje quando a gente vai trabalhar no computador fica aquele monte de aba aberto, Facebook, não sei o que, não sei o que.
que ele faz? Ele tem um provedor, tipo o Google Chrome, só para trabalho. O outro provedor, o Firefox, ele usa para distração, porque daí ele pode ver os sites de esporte, as redes sociais, tudo. Então, o teu cérebro começa... Isso se chama âncora da PNL. Teu cérebro gera uma âncora que ele começa te levando para o automático novamente, perceber que quando tu tá ali naquele momento ou naquela aba do computador, é só para te produzir e trabalhar. A outra dica seria dedicar sempre 10 minutos de organização todos os dias. Antes de tu começar a trabalhar, 10 minutos antes, te organiza. Separa 10 minutos para te se organizar para o teu dia. E faz, assim, uma mentalização antes. Sempre pensa, tá? Agora presta atenção nisso. Sempre pensa na intenção do teu dia, tá? Porque quando a gente pensa na intenção do nosso dia, a gente percebe o resultado que a gente quer, mas a gente entende que quando a gente quer saber, quando a gente foca na intenção desse dia, ou dessa tarefa, ou de tudo, a gente foca na intenção, a gente sabe que a gente vai tá dando o melhor que a gente pode, porque a intenção é um fator interno, é nosso. Então, sempre percebe qual que é a intenção dessa minha tarefa, qual que é a intenção do meu dia, qual que é a intenção do meu trabalho. Então, tenha sempre isso em mente. E deixa 15 minutos de descanso entre 1h30 de trabalho, sempre para dar uma volta, em algum lugar que também não vai te tirar muita atenção daquilo ali, certo? O outro é o exercício da gratidão. Muita gente acha que gratidão é uma coisa espiritual e tal, mas não é. A gratidão é uma forma na qual o teu cérebro gera um processo no qual ele começa a buscar coisas positivas, ou seja, soluções para o que tu quer atingir. É uma forma de exercitar o teu cérebro para programar ele mais produtivamente, para programar ele de uma forma na qual ele vai buscar mais positividade, mais coisas nas quais vão te ajudar a conseguir fazer com que o teu trabalho, com que tu complete o teu trabalho, com que tu tenha mais produtividade no teu trabalho, certo? Então, todos os dias, antes de dormir, pega um papel, uma caneta, coloca ali quais foram as 3 coisas que tu é grato pelo teu dia, das pequenas às grandes coisas, materiais, comportamentais, sentimentais, não importa. Por que tu é grato pelo aquele dia? Tá? Isso é um exercício do teu cérebro, não significa... Ele gera endorfina, gera um monte de coisa na tua cabeça que vai te ajudar muito a produzir no outro dia, certo? Isso é cientificamente comprovado, tem muitos estudos que comprovam isso, tu pode pesquisar. Lembrando aqui, eu quero deixar que todo esse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês não significa que eu sou dona da verdade, que eu tô trazendo aqui a realidade da produtividade, não. Isso aqui é para despertar uma coisa em ti, e se tu achar que isso vai fazer diferença para ti, vai te trazer melhores resultados, ótimo, certo? Então, se não, vai atrás, pesquisa sobre tudo isso que eu tô falando, vê se isso realmente é realidade ou não, né? É legal até tu criar essa pesquisa. A quarta coisa é a meditação, né? Que são os 20 minutos de meditação, que também as pessoas acham que isso é espiritualidade, meditar. 20 minutos, assim, é uma forma bem avançada. Tu pode começar com 1, 2 minutos, tá? E a meditação, ela não é parar de pensar, tá? Ela é simplesmente se tornar o observador dos teus pensamentos. É tu acalmar a tua mente, deixar os pensamentos virem, observar esses pensamentos e deixar eles irem. Quando tu se torna observador dos teus pensamentos, tu dá consciência para os teus pensamentos. E tu começa a perceber que tu pode sim ser... ter as rédeas, né, da tua vida, ter as rédeas dos teus pensamentos, que vão se tornar hábitos, que vão se tornar o teu comportamento, que vão se tornar as tuas atitudes, que vão trazer os teus resultados, certo? Então, 20 minutos de meditação. Aqui, nesse slide, eu quero te dizer o seguinte, eu quero fazer um desafio aqui contigo. 21 dias que tu faça essas 4 coisinhas e me conte como que ficou a tua produtividade depois disso. Se em 21 dias a tua produtividade não melhorou muito, olha, eu
eu faço um conteúdo todo falando sobre a tua história. Porque não tem como, gente. São 21 dias para uma vida inteira, não tem por que tu não tentar, tu não te desafiar a fazer isso. Vai ser muito legal, tu vai produzir muito mais e tu vai te dar conta de muitas coisas muito interessantes da tua vida que até hoje talvez tu não tenha nem percebido, certo? Então, vamos dar um passo para trás do nosso foco agora, para ter uma ideia mais ou menos do que vem nos atrapalhando de verdade, para que a gente possa trabalhar isso, certo? É a tua falta de concentração, são os teus pensamentos direcionados para o negativo, é a tua falta de produtividade, é a tua falta de persistência no que tu quer, ou é a tua procrastinação? Alguém se identifica com alguma dessas coisas que eu tô falando, que eu falei aqui? Então anota aí, né, para a gente dar consciência, para que na realidade às vezes não era falta, não é o foco o vilão dessa história, mas é alguma dessas outras coisas que está faltando na nossa vida, que a gente está direcionando da forma errada. Então anota, qual que é o problema? Qual desses é o problema real, certo? Então, depois disso, pensa, como que tu pode... Então, o que tu tem que pode melhorar já? O que tu tem em ti, né? O que pode melhorar alguma dessas questões? Tá? Então, como que eu posso melhorar? Anota aí, como que eu posso melhorar se eu tenho alguma dessas questões? Então, tira o foco do problema e coloca o foco exercita isso, certo? Bom, aqui não possuímos virtudes antes de as colocar em prática, diz o filósofo Aristóteles, que eu amo. Muito legal, né? Então, assim, tudo isso, né, é um conteúdo lindo, é um conteúdo maravilhoso, mas que se a gente não colocar na prática, não vai trazer resultado nenhum. E o que a gente precisa agora para colocar isso tudo em prática? O direcionamento do que a gente vai fazer a partir de agora. Olha esse slide que legal que eu coloquei. O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Então, o futuro é um lugar que a gente cria, tá? Então, vamos criar esse futuro, vamos ter essa visão do futuro para poder criar esse futuro e construir esse caminho. Então, olha aqui, eu trouxe um GPS para ilustrar essa questão do direcionamento, porque o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Como que é o nosso cérebro? Por que o nosso cérebro precisa de um destino final, assim como o GPS? Porque senão ele vai te dar vários caminhos e tu não vai saber para que lado ir, certo? Então, o que tu precisa? Tu precisa primeiro colocar na tua cabeça, no teu cérebro, no teu pensamento, qual que é o destino final? Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero ir? E aí, então, o teu cérebro vai te direcionar nos melhores caminhos. Ele vai começar a buscar caminhos para que tu consiga chegar onde tu quer, nesse teu lugar desejado, certo? E é como o GPS, exatamente como o GPS. Então, pensa, para te chegar em algum lugar, para te ter um direcionamento, né, para que tu saiba qual ação que tu deve tomar, qual decisão que tu deve tomar, tu precisa saber onde tu quer ir, onde que tu quer chegar. Então, qual que é o teu objetivo final? Então, ter a visão do futuro. Em 5 anos, onde é que eu quero chegar? Onde que eu quero estar, tá? Então, aqui, essa questão do up, out and adapt é uma questão na qual a gente estava conversando com a Paula, que é uma menina que é outra coach, que trabalha com Canvas Coach, que ela vai dar isso depois para vocês. Eu não vou entrar nesse mérito, que quem tem esse conhecimento é ela, mas depois eu peço para ela dar uma palhinha para a gente incluir aqui no vídeo em relação a isso. É muito legal, achei sensacional essa sacada dela. E depois eu acrescento aqui nessa fórmula para vocês.
Então tá. Qual que é a falta de... Por que é falta de direcionamento? A falta de direcionamento, na real, ela é gerada pela falta de metas específicas, tá? Então a gente precisa de metas específicas para gerar direcionamento nas nossas ações. Então, o que são metas específicas? Qual que é o teu objetivo real? O que tu quer da tua vida? O que é isso? Então, assim, tenha isso bem específico na tua cabeça. Qual que é a imagem que tu enxerga desse objetivo que tu quer? Que imagem é essa? O que tu sente vendo essa imagem? Tá? Então, especifica. Se tu tiver um tempo agora, dá um pause aqui no vídeo, especifica. Faz comigo. Especifica o teu objetivo agora. Tá? Dá um pause no vídeo que eu vou continuar. Qual que é a razão ou porquê desse objetivo? Para mim, tudo cai nessa pergunta. Então, para mim, de todas as perguntas e de todo o conteúdo que eu tenho aqui para dividir contigo, pode ter certeza que essa é a pergunta mais importante. Qual que é a razão de tu querer chegar nesse objetivo? Por que tu quer isso? Qual que é a tua intenção com isso? Certo? Então, isso é o mais importante. E depois te dá uma precisão, uma data, né? Porque a gente coloca uma data para que a gente comece a agir, né? Vamos colocar assim, né? Quando que a gente quer chegar lá em Florianópolis, por exemplo, né? Eu quero chegar agora no feriado. Então, o GPS vai te dar os caminhos melhores para que tu chegue nesse tempo. E isso vai fazer com que tu produza mais de acordo com esse tempo. Chegou no lugar certo? Chegou na data certa? Não sei. Mas se tu tiver essa data, com certeza tu vai produzir mais para fazer de tudo com que tu consiga chegar nessa data realmente. Então, assim, por que eu falei que antes ali a razão e o porquê é o mais importante? Porque o autoconhecimento, tudo começa no autoconhecimento, tá? Para definir as metas de acordo com a nossa intenção de vida. Então, qual que é a tua intenção de vida? Tá? Para mim, tudo fecha na tua intenção de vida. Então, se tu não sabe qual é a tua intenção de vida, busca descobrir. Porque isso é o que vai te dar direcionamento, isso vai ser o foco do foco, a tua intenção vai ser tudo, e a tua intenção é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que tu mesmo tem o poder sobre ela, né? Não é uma coisa externa, ela é tua, só tua, certo? Então agora, para que a gente tenha, tá, tudo bem, a gente já tem um foco, a gente já tem um objetivo, a gente já tem tudo, mas e aí a gente não tem com quem se comprometer para fazer com que essas coisas aconteçam. E aí faz o quê, Débora? Então aqui eu trouxe 4 dicas nas quais a gente pode gerar comprometimento. Porque se a gente não tem um patrão, um chefe, né? A gente não tem um sócio, a gente não tem cliente ainda, talvez, a gente não tem com quem se comprometer, né? Só a gente com a gente mesmo, fica mais difícil da gente gerar esse comprometimento, né? Fica muito mais difícil, triplica essa dificuldade de gerar o comprometimento. Ah, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, tudo bem, é tudo comigo mesmo, se der alguma coisa errada nas minhas costas mesmo, né? Não tenho com quem me comprometer. Então, aqui eu trouxe essas dicas que são, assim, ó, fundamentais. Olha, isso que fez diferença para mim na minha vida em todas as questões, tá? Que foi procurar pessoas, porque por que eu falo isso? Eu acredito que a gente tem um potencial, que a gente pode empreender na nossa vida sem precisar ter chefe, sem precisar ter... Essa é a minha crença, sem precisar ter funcionário, sem precisar de nada disso. Se a gente empreender a nossa própria intenção, a gente vai ter parceiros na nossa vida, tá? A gente vai poder dividir com pessoas nas quais essas pessoas também têm as intenções nas quais faltam em ti. Se essas pessoas estiverem empreendendo a intenção delas,
elas podem viver o sonho delas também e dividir contigo, né? Te fortalecer nas coisas que faltam em ti. Então, assim, procure pessoas que têm o mesmo objetivo que você para te apoiar nos teus sonhos. Aí eu trouxe essa questão do vigilante do peso, né? Que todo mundo sabe que a fórmula mais certa de perder peso no mundo é o vigilante do peso. E eu tenho essa experiência na minha vida, que a única vez que eu consegui fazer uma dieta, que eu emagreci 6 quilos na minha vida, foi quando eu procurei o vigilante do peso. Não, minto, não procurei o vigilante do peso. Eu simplesmente reuni 10 amigas minhas, né, para que a gente nos encontrasse durante 3 meses semanalmente para trazer dicas de dieta, né? A gente também investiu dinheiro, né? A gente colocou um dinheiro nisso para que quem conseguisse bater a meta no final podia pegar o dinheiro de volta e ainda recolher o dinheiro de quem não conseguiu. Então aquilo nos comprometia nesse objetivo, aquilo fazia com que a gente se comprometesse com aquilo. E olha, 80% das meninas conseguiram. Foi muito bom o resultado em grupo. Então, isso é fato aqui para vocês, tá? Então, levem isso muito a sério. Procurem pessoas com o mesmo objetivo que tu. Se tu quer, né? Se a gente quer aprender uma dança, vai ser muito mais fácil. Se a gente quer começar a correr, se a gente quer né? Qualquer objetivo. Por que para o trabalho não pode ser a mesma coisa? Né? Essa questão da gente se sentir solitário deixa a gente muito para baixo. Então, procura pessoas que vão te apoiar. Eu, por exemplo, não estaria aqui hoje falando com vocês, trazendo esse conteúdo, se não fosse as pessoas nas quais eu me relaciono todos os dias. Então, então, busca essas pessoas. Isso aí eu vejo nas pessoas com que eu trabalho, tá? A gente sempre tem que ter pessoas que não se colocam para cima, pessoas que acreditam na gente. A outra dica é comprometa-se investindo em algo que você tenha que pagar. Quando tu coloca um dinheiro, né? Quando tu investe alguma coisa tua, tu vai com certeza querer tirar muito mais resultado daquilo ali do que se tu não tá investindo nada. Tu vai dar muito mais o teu sangue. Tem um exemplo do Érico, né? Que ele disse que ele estava fazendo um curso quando ele morava em Londres, no qual ele, né, tinha que dobrar a esquina para chegar no curso, sendo que as pessoas que estavam fazendo o mesmo curso que eles tinham que dar, às vezes, chegar, né, vir de outro país para fazer o curso. Então, assim, quem que tu acha que tirou o melhor resultado do curso? Ele que tinha que dobrar a esquina ou as pessoas que vinham de outro país para fazer esse curso acontecer? Com certeza as pessoas que vinham de outro país, porque elas estavam comprometidas com aquilo que elas estavam investindo, muito mais tempo, muito mais dinheiro, então acabam tirando muito mais resultado, acabam produzindo muito mais. Ou então comprometa-se com seus clientes, vai lá e promete que tu vai dar o teu sangue para fazer com que o teu cliente tenha o teu produto, ou o teu serviço, ou o que for, né, o que tu queira empreender. E divida as tuas ideias com a tua família, com os teus amigos. Tira essa ideia de que a gente não pode dividir as nossas ideias com as pessoas, porque senão elas vão roubar as nossas ideias. Não. 2% da população faz as coisas acontecer, se não é menos. Então, as pessoas não vão roubar as suas ideias. Não, principalmente se forem teus amigos ou tuas famílias. Não. Na realidade, isso vai te comprometer em fazer isso acontecer, porque tu tá contando para elas, né, os teus projetos. Tu tá se comprometendo com alguém, com as pessoas, querendo ou não. Então, coloca essa tua ideia para fora, fala o que tu vai fazer. Com certeza tu vai produzir mais para com que isso aconteça. Então, diante dessas dicas que eu dei agora, né, qual é a melhor solução para gerar mais comprometimento nos seus objetivos? Então, dentro daquelas dicas que eu dei hoje, o que tu acha que é a melhor solução para gerar mais comprometimento para ti? Escreve aí. Responde. Dá um pause no vídeo, pensa bastante, se conecta com a tua intuição e responde. Tá, Débora, mas e agora eu me comprometi, tenho objetivo, tenho direcionamento, eu tenho tudo, mas eu não tenho vontade de sair da cama. Tá, chegou o pior dos problemas, ou a maior das soluções, porque a motivação, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar realmente, né, que eu adoro motivar as pessoas, né, eu acredito no potencial de todo o ser humano, eu realmente acredito, e não tô falando isso de brincadeira, eu acho que todo mundo tem uma coisa
um mendigo da esquina, todo mundo, gente, todo mundo tem alguma coisa, um potencial gigantesco. Eu acredito, eu enxergo isso em todo mundo. O que falta é a gente entender, acreditar, né, e empreender esse potencial, certo? Mas voltando à motivação, que é essa questão aqui que eu vou dividir contigo, a motivação, toda motivação ela é automotivação, certo? Ela vem de dentro, não adianta tu esperar segunda-feira, esperar que alguém faça alguma coisa para ti para começar, uma dieta, uma coisa nova, um objetivo novo que tu queira atingir, não adianta. Motivação ela é tua, ela é interna, ela vem de dentro. E agora? Agora eu tenho a fórmula da automotivação. Simplesmente isso, tá? Não tem como tu não te motivar se tu tiver essas 7 perguntas do lado da tua cabeceira antes de acordar. Se tu tiver isso. Ou do lado da tua cabeceira primeiro para gerar um hábito na tua cabeça, ou então no decora. Simplesmente decora. Isso é auto-coaching de motivação, tá? Decora essas 7 perguntas e deixa elas sempre aí dentro da tua cabeça. Então, qual que é o teu objetivo? Certo? Descreve o teu objetivo, especificamente, como a gente colocou ali. Por que você quer realizar esse objetivo? Então, qual que é o porquê de tu querer realizar esse objetivo? O quanto que tu tá disposto a fazer isso acontecer de 1 a 10? Então, coloca o número que tu tá disposto a isso acontecer de 1 a 10. Por que tu não escolheu um número menor? Então, assim, se tu colocou 10, por que não foi 9? Se tu colocou 8, por que não foi 7? Menor. Se tu colocou 2, por que não foi 1? É um número menor, certo? E lá em cima não é o número que tu gostaria que fosse, é o número que é. Realmente te conecta com o teu coração e pergunta para ti o número real, tá? E embaixo tu vai colocar por que tu não escolheu um número menor. Assim, imagine que você tenha alcançado esse objetivo, tá? Agora tu imagina esse objetivo alcançado lá na frente. Quais que são os resultados positivos que tu enxerga nesse objetivo? Tá? Então, coloca quais são os resultados positivos que tu enxerga nesse objetivo. Por que esses resultados são importantes para você? Então, tu coloca o porquê desses resultados serem importantes para você. E qual é o próximo passo? O primeiro passo, pequeno e primeiro passo. Qual que é esse? Vai e faz. Se tu tiver isso, se tu fizer esse passo a passo e não te motivar, te automotivar, olha, eu tenho certeza que a tua motivação vai aumentar muito se tu tiver isso na ponta da língua. Então, sempre tem essas perguntas contigo, certo? Então, aí, essa é o Canvas Academy da Paula, que ela vai trazer a Canvas agora para a gente introduzir, que vai fazer parte desse projeto também, no qual eu vou apresentar para ti no final desse vídeo, que é a grande surpresa desse vídeo todo, né? Que é, antes de qualquer coisa, eu quero dividir esse último slide aqui contigo, que é sensacional, que é comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Coloque-se em movimento e esteja aberto às possibilidades que o universo te oferece. Toda jornada começa com um primeiro passo. Viva o seu melhor todos os dias. Agora eu quero te apresentar a grande surpresa da fórmula, tá? O que eu preparei aqui pra gente? É a Academia de Integração, tá? Que é esse meu projeto, que é integrar pessoas com o mesmo propósito. Pessoas que querem empreender para melhorar o mundo, de certa forma. Pessoas que querem gerar mais qualidade de vida no planeta. Por isso, eu desenvolvi a Academia de Integração, para integrar essas pessoas, esses empreendedores que querem melhorar o mundo, de certa forma. Então, o que vai ter nesse projeto que eu estou desenvolvendo, que é o movimento de expansão? Vão ser 20 empreendedores, eu quero unir 20 empreendedores, né, situados, que trabalhem na área de qualidade de vida, que tenham como objetivo expandir
seu empreendimento, seu negócio, né, gerar mais demanda, ter mais clientes para o seu negócio e abrir até possibilidades diferentes. Então, qual que é a real intenção desse grupo que eu quero fechar? É cruzar redes, gerar mais networking, tá? Para todo mundo, porque imagina que a gente tenha, que cada pessoa dentro desse grupo tenha 100 pessoas no seu networking, em 20 pessoas nós seremos 2.000 pessoas, certo? No qual a gente vai poder dividir os nossos produtos e serviços, gerar muito mais demanda, ou seja, lucrando muito mais. E também gerar todo aquele comprometimento. Porque como eu acredito, como eu já coloquei aqui para vocês na fórmula, que eu acredito que todo ser humano tem um próprio potencial. E eu não quero ter uma equipe, eu não quero trabalhar com uma equipe, eu não quero ter funcionário, eu não quero ter chefe, eu não quero ter patrão. Eu quero trabalhar com parcerias. Então, assim, quando a gente está em grupo, até no grupo a gente vai gerar parcerias, ou então a gente vai poder trazer parcerias para a gente, se todo mundo tiver com uma dificuldade dentro do grupo, por exemplo, que é para fazer serviços burocráticos. A gente pode descobrir freelancers que fazem serviços burocráticos, e se esses freelancers fizerem esses serviços burocráticos para o grupo inteiro, o custo vai ser muito menor para a gente e a gente vai dar muito mais para esse freelancer, né? A gente vai gerar muito mais renda para ele. Então, isso vai fazer com que a gente cresça de verdade, com que a gente expanda de verdade todo esse nosso potencial junto, sem ter que ter chefe, sem ter que ter funcionário, e simplesmente empreendendo o potencial de cada um de uma forma melhor e maior para todo mundo. E aqui a gente vai poder dividir as nossas experiências, o que deu certo para um, o que deu errado para outro, para que a gente não precise repetir erros, né? Para que a gente possa dar ideias. Imagina 20 pessoas dando ideia para o teu próprio negócio, o quanto que isso pode expandir. Então aqui a minha ideia, ela é muito legal, eu estou muito, muito feliz de fechar esse grupo, de fazer com que esse grupo aconteça. E o link desse grupo tá no vídeo, tá em algum lugar desse vídeo, então é só tu entrar no link e ver tudo como vai funcionar. Tem ali todo o passo a passo, todos os módulos do programa, tudo que vai funcionar, como que vai funcionar, as datas, tudo direitinho, o valor, que também a gente vai estar junto, né, desse grupo, vai ter todo um processo de coaching para que tu possa buscar dentro de ti como que tu pode empreender o teu próprio potencial, tu vai poder reconhecer em ti, tu vai ter essa conexão interna com essa ferramenta que é o coaching, né? E vai poder perceber muita coisa em ti que até então tu podia não ter percebido, os teus pontos fortes, como utilizar isso e muito mais. Então, dentro disso tudo, tu ainda vai ter a oportunidade de participar de um processo de coaching, né, para que tu possa crescer mais, né, crescer o teu próprio eu empreendedor, e o que custaria 10 vezes mais do que está custando esse trabalho se tu fosse fazer um processo individual. Então, tu vai ter muito mais possibilidade de tirar muito mais resultados, pagando muito menos também, né? Investindo muito menos também. Então, fica ligado, fica dentro desse grupo, desse time, né? Porque essa é a questão, eu quero que a gente cresça em time, como um time, então não perde essa oportunidade, essa grande oportunidade de fazer parte desse time. E fica ligado, entra aqui no link, que vão estar todas as informações de como vai funcionar todo esse projeto muito legal, que eu estou muito, muito feliz de dividir aqui contigo, que é a Academia de Integração, movimento de expansão. Então, fica ligado, qualquer dúvida que tu tenha, é só entrar em contato comigo, contato@deborapazcoaching.com, ou deixar nos comentários aqui desse vídeo, de onde tu estiver assistindo, tá? Se caso tu te beneficiou com o conteúdo que eu dividi aqui contigo, eu divido conteúdo gratuito toda semana, então faz parte da minha lista VIP para te receber mais conteúdo de produtividade, de desenvolvimento pessoal e profissional.
E também assina aí o meu canal do YouTube, se tu estiver assistindo no YouTube, né? Que tu vai receber muitas dicas, muitos vídeos muito legais aqui, até dentro desse grupo que eu tô querendo fechar. Com certeza toda essa galera vai ter muita coisa para dividir aqui no meu canal do YouTube, então não dá para ficar por fora. Assina agora e estamos juntos por um mundo melhor, certo? Então, um beijo grande. Eu sou a Débora Paz, coach que integra a carreira com qualidade de vida, e até o próximo conteúdo e até o nosso próximo grupo. Um beijão e até mais.